Se você estudar um pouco a história da cultura das nações europeias, e digo as nações europeias porque são as que eu conheço melhor, você verá que a alta cultura dessas nações é feita inteiramente por pessoas que tiveram aquilo que nós podemos chamar experiências radicais ou experiências abissais. São pessoas que conheceram a vida nos seus aspectos mais extremos. Quer dizer, a morte, a confrontação com o céu e o inferno, todo o problema do destino humano post-mortem, a fraqueza, a fragilidade, a total impotência do ser humano perante o destino, que experimentaram isso com muita profundidade e muita intensidade. Você não vai encontrar uma única grande cultura que tenha sido feita com experiências superficiais ou imitativas. Ao contrário, quer dizer, é justamente essa originalidade, originariedade, tá certo? Ou autenticidade das experiências que são registradas em obras como, por exemplo, a Divina Comédia, as peças de Shakespeare, as obras de Goethe e assim por diante, você verá que o material que você tem ali é a experiência humana tomada no seu sentido mais extremo, mais radical, mais perigoso e mais atemorizante sempre. Num país onde a literatura não é capaz de registrar essas experiências, tá certo? Provavelmente até o registro de experiências mais superficiais será falsificado. Nós temos, é claro que nós temos algumas obras, pelo menos até os anos 50, elas apareciam com uma certa regularidade, onde você via em versão imaginativa algumas experiências fundamentais do povo brasileiro. Existe um romance que eu gosto muito, do Zé Lins do Rego, que se chama Cangaceiros, no qual existe uma guerra entre uns coronéis do sertão e um grupo de cangaceiros, e os pobrezinhos camponeses que estão no meio não estão entendendo absolutamente nada, levam pancada sem saber de onde vem, e vivem numa espécie de estado de terror perpétuo. E tem um casalzinho novo, que é um deles que são os personagens principais. Eles acabam se salvando porque aparece ali um cantador de feira, que é um velho cego, tá certo? E o velho cego, ele vai de cidade em cidade, ele pergunta a vida das pessoas e ele faz músicas, então, contando a vida dos personagens. Então ele tem na cabeça toda a história da região. Ele sabe tudo o que está se passando. Né? E, portanto, o velho sabe para onde levá-los, para onde eles tenham segurança. Então termina no fim, aquele casalzinho se salva porque o velho os conduz a um lugar onde eles não correm mais risco. Então esse aí o que é? Esse é a epopeia da memória no princípio da civilização. Quer dizer, é a capacidade de você armazenar a experiência e você condensá-la, vamos dizer, em imagens cada vez mais abrangentes, que dá justamente a este cego uma compreensão maior da situação do que aquela que tem, né, as vítimas da situação. E esta é a função básica da cultura, quer dizer, é o indivíduo que sabe o que se passa, que sabe o que é a experiência humana real e que, de algum modo, a condensa. Como ele a condensa? A primeira condensação possível é, evidentemente, em símbolos artísticos. Quando você presencia uma situação qualquer, um fenômeno, um fato qualquer, que você não chega a entender intelectualmente, o que você faz? Você conta esse fato. Você não precisa entender para contar, basta você registrá-lo e ser capaz de sintetizá-lo em imagens. Então você chega em casa e olha, eu vi isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Sem esta primeira síntese imaginativa, não há nenhum trabalho intelectual possível. O que significa que num país onde você não tem uma vasta literatura, as ciências sociais, as ciências políticas, as ciências humanas, é tudo palhaçada. Né? Por quê? Vão simplesmente usar conceitos científicos já prontos, estereotipados, de um lado, e a realidade bruta dos fatos do outro. Eles não têm aquela síntese intermediária, então não conseguem pensar simplesmente. Então o que você vai ver são só estereótipos onde não há um discernimento efetivo das situações. Ora, todos nós sabemos, e eu já tenho assinalado muitas vezes em artigos, em aulas, etc., que a literatura brasileira desapareceu.